Olá, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Caio Blinder, direto de Nova York, Ricardo Sete e Felipe Moura Brasil, trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas. E a semana útil começa oficialmente hoje e em Brasília os partidos de oposição continuam a caça de algo que sirva de base para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Gente, que as pedaladas aconteceram, que houve crime de responsabilidade, isso todo mundo sabe, está debaixo do nariz de todo mundo. Que o PSDB decidiu não recuar, isso também todo mundo sabe. Eu trouxe para você essa informação aqui em primeiríssima mão em TVeja. O PSDB está decidido a buscar a tal base jurídica para o processo de impeachment, custe o que custar. A questão é, todo mundo saber não serve para que isso esteja num processo, para que seja encaminhado para o Ministério Público. O Tribunal de Contas da União, que foi quem alertou para as pedaladas de Dilma Rousseff, não tem o poder de processar criminalmente ou entrar com o processo aí por crime de responsabilidade. Vai ter que mandar para o Ministério Público. Lá no Congresso é uma outra história. A questão é política, mas também tem que ter a base jurídica. Então, além de todo mundo saber que as pedaladas aconteceram, além de todo mundo saber, ver e enxergar o que aconteceu dentro da Petrobras, é preciso que se encontre a tal prova. É a prova que o PSDB busca para seguir com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pelo menos a oposição, o PSDB e os outros partidos de oposição decidiram não esmorecer em meio a essa confusão toda. E esse assunto vai dominar a agenda em Brasília ainda durante a semana. E esses assuntos todos que compõem esse balaio de gato são os temas de Ricardo Sete. Vão incansavelmente, segundo prometem, se dedicar a procurar esse elo que vincule a presidente Dilma ao escândalo diretamente, porque esse elo ainda não existe. Tem gente esculhambando dirigentes do PSDB e outros políticos que falam, não, peraí, não é caso de impeachment ainda. Os nossos leitores que são contra o lulopetismo estão muito afoitos. Não, impeachment já, não sei, mas não é assim. Precisa existir um mínimo de elementos de prova até para o próprio impeachment, não é? Claro. Para mostrar o crime de responsabilidade, para mostrar a falta de decoro. É aquela coisa, todo mundo pode saber, mas tem que ter a prova material. Tem que ter, não adianta. Quer dizer, ou a gente está no Estado de Direito, ou se vale tudo contra A, vale tudo contra B. Vale tudo contra nós. Então, não vale tudo, não. Tem que ser tudo de acordo com regras mínimas. A oposição diz que está interessada em achar esse elo, que seria, como disse numa entrevista a nós, foi um deputado do PSDB, quem usou uma expressão interessante, dizendo vai aparecer o Fiat Elba. Ainda vai aparecer o Fiat Elba. Quer dizer, referindo-se ao fato de que o que acabou pegando o então presidente Fernando Collor foi a compra de um mero carrinho modesto, Fiat Elba, para a família do Fernando Collor, com o dinheiro sujo arrecadado por PC Farias. Quer dizer, esse dinheiro usado para benefício do então presidente. Isso liquidou com ele. Então vamos lá para Minas Gerais. Né? Vamos para Minas Gerais, porque lá o governador de Minas homenageia o líder do MST. Estou falando sério, gente, não é brincadeira não. Lembra daquele? Vamos convocar aí o nosso exército e pôr nas ruas o seu Stedley. Pois muito bem, ele foi condecorado. E num dia de Tiradentes, o que é isso? É simplesmente a maior honraria do governo de Minas Gerais, a maior honraria oficial de Minas Gerais, a medalha da Inconfidência, que foi concedida a grandes brasileiros ao longo da história. Dr. Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Barbosa Lima Sobrinho, o próprio Tancredo. Né? Agora vai lá o Pimentel, é um ato de provocação, eu acho. E o que faz? Condecora, junto com outras figuras, inclusive o presidente do Supremo, o Ricardo Lewandowski, que está levando mais pelo cargo do que por qualquer outra coisa. Geralmente é praxe condecorar o presidente do Supremo, mas condecora e faz toda uma solenidade. Houve protestos, felizmente,
uma pessoa que lidera um movimento de baderneiros, porque o MST não é uma entidade legal, não é uma entidade juridicamente legal. O MST promove invasão de terras, promove destruição de propriedade privada, promove a violência no campo, já fez barbaridades de várias naturezas, inclusive invadiu a fazendola, que era então da família do presidente Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique. É um fator de instabilidade, de tensão no país. Teve essa história que você mencionou de colocar o exército, que o Lula mencionou, né? O Lula mencionou que botar o exército do Stedley nas ruas, isso é uma ameaça, né? Como se fosse uma força armada. O MST é uma entidade de baderneiros. Eles lutam pela reforma agrária, etc., por meios violentos, por meios ilegais, e não se constituem como pessoa jurídica para fugir de processos, inclusive de indenização. Agora vai lá o governador de Minas Gerais, o segundo estado mais importante do Brasil, ou um dos 3 estados mais importantes do Brasil, vai lá e coloca a medalha da Inconfidência no João Pedro Stedley. É o fim do mundo. A gente segue direto agora para o Rio de Janeiro, a hora de Felipe Moura Brasil. Fala, Felipe, bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, espectadores da TVja. Todos nós, brasileiros, daremos 116 milhões de reais para o PT. Dilma Rousseff triplicou o fundo partidário, uma das principais fontes de financiamento dos partidos. O valor destinado a eles vai passar de 289,5 milhões de reais para 867,5 milhões de reais. E o maior pedaço do bolo, claro, é o do PT. Vou repetir, 116 milhões de reais. A maior pressão para que Dilma sancionasse o aumento veio do PT por motivos evidentes. Renato Duque e João Vacari Neto, operadores do PT no esquema de corrupção da Petrobras, estão presos. A cunhada mentirosa do Vacari também. Na segunda-feira, a Folha noticiou que o partido se prepara para uma multa de valores astronômicos, entre aspas, segundo um petista, a ser estipulada pelas instâncias judiciais. Uma multa correspondente ao valor de até 200 milhões de dólares que o ex-gerente Pedro Barusco denunciou ter sido roubado pelo PT. Segundo os petistas ouvidos pela Folha, a multa destruirá o partido porque a fonte de arrecadação para pagá-la secou. Quer dizer, não tem mais o bom e velho propinoduto para oxigenar as contas. Então vai lá, Dilminha, e dá uma ajudinha financeira ao partido. Além disso, o Diretório Nacional do PT decidiu suspender por um tempinho as doações de empresas. Na verdade, as empreiteiras envolvidas na corrupção sempre foram as campeãs em doações aos partidos, e agora várias delas estão quebradas, o que ameaça deixar esses partidos sem dinheiro ou com pouco dinheiro para enfrentar as eleições municipais do ano que vem, 2016. Além disso, Dilma precisa da boa vontade da maioria dos partidos para aprovar o seu ajuste fiscal, que sempre sai do nosso bolso também, né? Do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e também para evitar que todo mundo peça o seu impeachment. Então, quer dizer, o PT embolsava propina via Caixa 2, depois passou a embolsar via Caixa 1 e agora vai embolsar diretamente dos contribuintes, como se fosse um Caixa 0. 63% dos brasileiros querem o impeachment de Dilma Rousseff. Agora eles têm mais 116 milhões de motivos para quererem o fim do PT. Obrigada, Felipe. E é hora do destaque internacional. A gente segue direto para Nova York com Caio Blinder, que todas as semanas traz as informações aqui de fora do Brasil. E o assunto, claro, é a tragédia de refugiados lá no mar Mediterrâneo. Caio, como é que a gente chegou aí a essa situação tão pavorosa no Mediterrâneo? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bem, chegamos a essa situação porque nós tivemos uma tempestade perfeita no Mediterrâneo. De um lado, nós temos as multidões tradicionais de não tanto de refugiados políticos, mas de imigrantes econômicos, gente que quer se livrar de uma vida de mazelas, de desespero, sem perspectivas, em vários países, especialmente da África, e vindo também de lugares muito distantes. E nós temos os refugiados políticos dessa atual implosão no Oriente Médio, de países que tiveram revoluções, que estão amargando guerras civis. Nós temos guerras de milícias e aí nós temos também perseguições religiosas, sectárias, xiitas contra sunitas, cristãos sendo perseguidos por muçulmanos em geral. E esses refugiados, esses imigrantes encontraram o chamado porto perfeito de saída, que é a Líbia,
A Líbia é um país que está aos frangalhos. Ela realmente, depois de uma intervenção ocidental mal costurada, mal planejada pelos países ocidentais, que levou à derrubada do Gaddafi, hoje é um país com 2 governos e é um paraíso para os traficantes de seres humanos, que cobram 500 euros, 1.000 euros, para essas pessoas desesperadas cruzarem o Mediterrâneo. E a Líbia é o lugar mais perto que você tem de onde? Da Itália. Então existe esse desejo de ir para a Itália. No porto de entrada existe uma situação também complicada. A Europa em crise econômica, crise de identidade, sem condições de absorver esses imigrantes. Especialmente porque nós temos vários partidos de direita que são anti-imigrantes, são xenófobos, que resistem a medidas, digamos, mais ambiciosas para resolver o problema, e com isso nós temos essas multidões de refugiados no limbo. No limbo ou naufragando, como nós estamos vendo, e a situação realmente só tende a se agravar, porque agora já é a primavera, vai chegar o verão no Mediterrâneo, no hemisfério norte, e com isso nós vamos ter realmente o Mare Nostrum, né? O nosso mar mais calmo, ou seja, mais tentação para esses refugiados, ou seja, uma situação dramática, uma incrível crise humanitária óbvia aos nossos olhos na televisão. Lembra as crises como dos refugiados do Sudeste Asiático, com o fim da Guerra do Vietnã, há 40 anos, que queriam fugir de qualquer jeito do Vietnã, ir para qualquer lugar, e agora, mesma coisa agora no Mediterrâneo. Então, essa crise óbvia entre os humanitários que mexe com o nosso coração, ela colide com uma complexa realidade política e econômica em várias partes do mundo, a destacar ali na Europa e na África do Norte. Agora, Caio, em meio a essa tragédia toda, tem alguma solução à vista? Quer dizer, pelo retrato que a gente está pintando e que a gente está vendo, a solução parece longe, né, de se alcançar. Não tem. Vamos ser sinceros, nós vamos ter paliativos, ou seja, os países europeus, eles reagem muito às crises. Nas suas crises econômicas, como tivemos nos últimos anos, agora essa nova crise. Então, típica solução europeia, convocar mais uma reunião. Quinta-feira teremos mais uma reunião de emergência dos dirigentes europeus para discutir o problema. Alguns planos imediatos, né, como voltar a reforçar operações de busca e resgate que haviam sido enxutas. Elas tinham sido implantadas na Itália em 2013 e foram realmente enxugadas em função de crise orçamentária e falta de interesse. Não há solução. E não vamos ter estabilidade política, econômica e social tão cedo nos países do Oriente Médio e da África do Norte. Existe o grande dilema. Qual o grande dilema que nós temos hoje na Europa? Nós temos os apelos do Papa Francisco, de grupos humanitários, apelos corretíssimos, que mexem com a nossa consciência. Temos que evitar que essas pessoas morram. Mas, de outro lado, quanto mais você resgata, mais você vai incentivar a vinda de imigrantes e de refugiados. Esse é o dilema. Se você salva, eles vêm em maior escala. Você quer salvá-los, mas você não quer que eles venham. Então não há uma solução a esse horrível dilema que só tende a se agravar porque não há solução a curto prazo para esses gravíssimos e complexos problemas, tanto nos países aflitos com essa crise, como a Europa, que é um lugar mais rico, mas também está aflita com sua crise econômica e de crise de identidade. Ela quer ser uma grande e forte Europa, mas ela está dividida entre partidos com visões diferentes. Até quando a gente deve ser generoso, até quando a gente deve ser europeu e preservar os velhos valores humanos no meio dessa crise econômica. Você não quer mais imigrante na Europa. Claro. E o outro ponto a lembrar é que, junto com esses refugiados, imigrantes, também nós temos o perigo terrorista, porque eles podem estar perfeitamente infiltrados, militantes do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, aproveitando esses barcos para tentar chegar na Europa. Então, não há solução fácil. Se tivesse uma solução fácil, nós já teríamos encontrado essa solução. E não vamos ter paliativos e, infelizmente, mais tragédias como as que tivemos com embarcações essa semana. Muito bem, tá aí um giro rápido com os nossos colunistas, não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos. Nesta quarta-feira, 22 de abril de 2015, você já sabe, por aqui a programação não para não. E só aqui você tem informação, análise e opinião, tudo junto e logo de manhãzinha. Obrigada pela companhia de todos, já a gente se vê, encontro marcado, hein? Anote aí, às 11 da manhã. Espero você. Tchau.